Voltamos aqui mais uma vez, querido, para continuar lidando com o Salmo de número 66. E dessa vez nós vamos continuar com as nossas atitudes nessa prova, nessa retrospectiva. O que foi que a gente fez quando a gente passou por aquelas provas? O que foi que o salmista fez? E a maioria dos cristãos fizeram quando passaram pelas provas em 2025. Vamos ver aqui. Assim está escrito no verso de número 18, 17, aliás, verso número 17, diz assim: a ele clamei com a minha boca. A ele clamei com a minha boca. Então, nessa retrospectiva do que fizemos quando estávamos na prova, quando estávamos passando pelo fogo, quando estávamos passando pela água, quando os homens cavalgaram sobre a nossa cabeça, quando Deus nos humilhou. O salmista disse aqui que ele clamou. Nós clamamos a Deus, levantamos a nossa cabeça para o alto, lá do fundo do poço, lá do ventre do peixe, lá no calabouço, na masmorra, na cova, lá quando nós estávamos ali como José, naquela cova, onde não víamos saída nem de um lado nem para o outro, nem na retaguarda e nem à nossa frente. Nós tivemos uma direção para orar, olhar, que foi a direção do céu. Olhamos para cima, focamos nossa visão em Deus, colocamos a nossa visão em Deus, nos lembramos de Deus, que Ele é capaz de reverter todo o quadro, de mudar toda a situação. E nós clamamos, nós abrimos a nossa boca, nós falamos alto, nós bradamos pelo nosso Deus, nós bradamos por socorro, nós pedimos ajuda. Nós temos a quem recorrer, louvado seja o nome bendito de Jesus. Então nós fizemos isso, nós clamamos a Deus como o cego de Jericó: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clamamos a Deus como aquela mulher Ciro-fenícia: Senhor, socorre-me. Nós clamamos a Deus como aquele leproso que chegou aos pés de Jesus: Senhor, se tu quiseres, bem podes me tornar limpo. Nós clamamos a Deus como aquele centurião pediu pelo seu servo: uma só palavra, Senhor. Basta uma só palavra e o meu criado sarará. Então nós clamamos a Deus, nós temos a quem clamar, nós temos a quem recorrer. O Salmo de número 123 diz: para ti, que habita nos céus, eu levanto os meus olhos. Assim como os olhos dos servos estão atentos às mãos do seu Senhor, como os olhos das servas atentam para as mãos de suas senhoras, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que Ele tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, Senhor. Tem piedade de nós. Porque estamos assaz, fartos de desprezo. Então foi assim que nós clamamos a Deus, foi assim que nós buscamos. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Pense nessa retrospectiva. Mas tem mais. Ainda no verso 17, diz assim: Ele foi exaltado. Ele se referindo a Deus. Deus foi exaltado pela minha língua. Isso quer dizer que além de nós termos clamado, nós exaltamos a Deus. Não importa qual seja a prova, não importa qual seja a situação, não importa se é no fogo, se é na água, se é sendo humilhado, não importa se estamos na rede, não importa se estamos na cova, não importa se estamos sendo maltratados no Egito. Mas nós sempre temos que exaltar a nosso Deus com a nossa língua. Não nos esqueçamos disso, de exaltar. Nós clamamos, mas também exaltamos a Deus. Dizemos que Ele é o maior. Dizemos que Ele é Deus. Dizemos que Ele faz conforme quer. Como diz Nabucodonosor na sua confissão, no capítulo 4 de Daniel, versículo 35, ele diz: Ele opera conforme a sua vontade, com os habitantes dos céus e com os moradores da terra. Ninguém pode estorvar a sua vontade e dizer: que fazes? Então ele faz conforme ele quer. Exalte a Deus.
glorifique a Deus. Mas veja que nós também clamamos, exaltamos a Deus e oramos. Oramos. Se você vê aqui o verso número 19, diz: na verdade Deus me ouviu, atendeu a minha oração. Ora, se ele atendeu a minha oração, é porque eu orei. Atendeu a minha oração. Então quer dizer que o salmista tinha orado. E nós também oramos, querido. Jesus nos deu uma lição muito forte em Mateus capítulo 18, versículo 1, naquela narração, naquela parábola do juiz iníquo, quando ele diz: e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Olha aqui que advérbio forte, nunca desfalecer. Então essa foi a característica da nossa oração. Não desfalecemos nas nossas orações. Continuamos orando, continuamos pedindo, continuamos sem cessar, dia e noite, igual a Ana, filha de Fanuel, estava naquele templo ali, orando e jejuando de dia e de noite. E o apóstolo Paulo deixou escrito: orai sem cessar. Então nós fizemos isso. Essa é uma retrospectiva do que a gente fez. Mas vamos ver uma retrospectiva também do que Deus fez. Porque na retrospectiva, parte A, nós passamos pela prova. E dei as características da prova, o Salmo descreveu as provas para nós. Na retrospectiva, nós fizemos algumas ações. Clamamos, exaltamos a Deus e oramos. E agora, qual foi a reação de Deus a essa nossa ação? O salmista vai dizer que Deus reagiu. Nós agimos orando, nós agimos suplicando a Deus, né, bendizendo a Deus, e nós agimos clamando. E Deus fez uma reação, e a Bíblia vai falar aqui qual foi a reação de Deus. Vamos ver essa retrospectiva? Vamos. Aqui no verso de número 19, assim está escrito: na verdade, Deus me ouviu. Veja que é uma retrospectiva, tudo no passado aqui. Tudo no passado. Clamei, orei, ele foi exaltado, tudo no passado. Aí Deus vai reagir aqui a essa nossa ação. Ele me ouviu. No passado também, versículo 19, parte A. Ele me ouviu. Então a nossa oração não foi em vão. O nosso clamor não foi em vão. As nossas petições não foram em vão. As nossas súplicas não foram em vão. O nosso quebrantamento diante de Deus não foi em vão. Deus nos ouviu. Lá do céu, Ele nos ouviu. Lá do céu, os seus ouvidos estavam atentos. Os seus olhos estavam atentos. A sua pessoa estava atenta. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Ele estava se agradando da nossa ação. Então, Ele nos ouviu. Talvez você tenha pensado até que Deus não tivesse escutado você, porque estava na prova e não estava vendo resposta. Estava na prova e não estava vendo nenhuma reação da parte de Deus. Mas estava orando, estava suplicando, estava clamando. E a Bíblia aqui diz que Deus ouviu a sua petição. Deus ouviu a petição do salmista e Deus ouviu a minha petição. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Mas veja que Deus não apenas ouviu. Veja mais nessa retrospectiva, no verso 19, que assim está escrito: atendeu a voz da minha oração. Deus não somente ouviu, mas Ele mandou resposta. Ele nos atendeu. Ele viu ali que a prova já estava chegando ao fim, que tinha sido Ele mesmo que tinha mandado, né? E a Bíblia vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E o sol já estava nascendo, querido, para nós. O sol da justiça já estava nascendo para nós naquela prova ali. Então Ele nos atendeu. Ele ouviu as nossas orações e Ele atendeu as nossas petições. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Que retrospectiva bonita para nós meditarmos agora no final, no derradeiro ano de 2025, já chegando ao final de 2026, nós fazemos essa retrospectiva, que passamos pela prova, que clamamos, que oramos, que bendizemos e que Deus ouviu as nossas orações e atendeu a nossa voz. Quer dizer que Ele mandou resposta, Ele cumpriu aquela promessa. Clama a mim e responder-te-ei.
Ele cumpriu. Ele cumpriu a promessa do Salmo 50, versículo 15. Clama a mim no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Ó Deus bondoso, ó Deus maravilhoso, ó Deus bendito, ó Deus amado. É por isso que eu faço como o salmista no Salmo 18. Eu te amo, ó Senhor, força minha. É por isso que eu faço como o salmista, tu és meu rochedo, a minha cidadela, a minha cidade forte, a minha salvação. É por isso que eu faço, como diz aquele amigo de Jó Eliú, Deus é muito grande, contudo, a ninguém ele despreza. Coisa linda. Mas veja, que diz mais aqui. Deus nos ouviu, Deus nos atendeu, e diz mais assim, que Deus aceitou a nossa oração. Aqui no verso 20 está dizendo assim, bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração. Ora, se ele não rejeitou a sua oração, nós podemos agora, por contraste, dizer que ele aceitou a sua oração. Se ele não rejeitou a sua oração, é porque ele aceitou a sua oração. Isso é lógico. Então, a nossa oração foi aceita por Deus. Chegou diante de Deus como um cheiro suave. Entrou em suas narinas como um cheiro suave. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Ele aceitou a nossa oração, ele aceitou a nossa pessoa, nós somos aceitos aos olhos de Deus. Que coisa linda, querido. Você saber que um pecador com coração contrito foi aceito aos olhos de Deus, se cumprindo o que está no Isaías 57, versículo 15, que ele habita no alto e sublime trono, mas também com humilde e contrito de coração. Se cumprindo o que o salmista asseverou no Salmo 51, que ele a um coração contrito não despreza. Ele aceitou a nossa pessoa. E a parte B do versículo de número 20 diz assim, nem desviou de mim a sua misericórdia. Louvado seja Deus. Deus foi misericordioso conosco. Não nos tratou conforme as nossas iniquidades. Lembrou-se da nossa estrutura. Lembrou-se de que somos pó. Lembrou-se que somos limitados. E nos tratou benignamente, com misericórdia. As suas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. É por isso que Jesus aconselhou, dizendo, misericórdia quero. Se vós soubesses o que significa misericórdia quero, e não sacrifícios, não condenarias os inocentes. Então, Deus fez isso conosco. Ele viu que nós precisávamos de misericórdia. Deixou de dar o que nós merecíamos e deu misericórdia na nossa vida. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Mas veja mais. Que Deus, agindo nessa retrospectiva, ele ouviu as nossas orações, atendeu as nossas petições, ele aceitou a nossa oração e ele mandou misericórdia para nós. Mas foi somente isso? Não. Veja aqui o verso de número 6. Veja o verso de número 6, que também fala de uma retrospectiva dentro desse salmo. Diz assim, converteu o mar em terra seca. Passaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Esse versículo, obviamente o salmista aqui estava rememorando o que os israelitas tinham passado lá no Egito, no Mar Vermelho. Lembra que Moisés foi usado por Deus para abrir o Mar Vermelho? Também ele faz uma lembrança, ele relembra aqui do que aconteceu com o povo no tempo de Josué, que passaram o Rio Jordão. Mas na aplicação pessoal para nós, porque nós não passamos nem pelo mar, lá no tempo de Moisés, e nem passamos pelo Jordão no tempo de Josué. E como é que isso aqui se aplica para nós? Converteu o mar em terra seca, isso quer dizer que Deus mudou o quadro. Deus mudou a situação. Que era que tinha? Só tinha água,
só tinha mar, não tinha como a gente passar, era impossível de qualquer um passar, era mar, era onda, era perigo, não tinha como. Então a Bíblia diz que ele converteu, transformou o mar, mudou a situação ali, o mar em terra seca. Então Deus é capaz de mudar a situação. Deus mudou a nossa situação. Deus mudou a nossa situação, Deus mudou o quadro. Nós estávamos na prova, saímos dela. Estávamos sendo humilhados, agora nós estamos sendo exaltados porque vencemos a prova. Nós passamos pelo fogo, pela água, mas não estamos mais lá, passamos, vencemos, saímos vitoriosos do fogo, saímos vitoriosos da água, somos mais do que vencedores em Cristo, somos mais do que vencedores. Graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Em todo lugar, manifesta o cheiro da sua fragrância em nós. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Sempre nos faz triunfar em Cristo. Então Deus mudou aqui a situação. Deus reverteu a situação. Era mar, agora é terra seca. Agora a gente pode passar, pode caminhar. Antes não podia, porque era mar, era água, não tinha como. Mas agora ele mudou o quadro. Agora é terra seca. Agora a gente anda, agora a gente passa, agora a gente caminha. Até corre se quiser. E diz assim: passaram o rio a pé. Isso também quer dizer que Deus, ele muda situações. Ali no Jordão, quando o Jordão estava transbordando por todas as suas ribanceiras, não teria como o povo passar uma correnteza. Você já passou numa correnteza? Se você tiver com algo aqui pelo joelho, uma correnteza pesada, já fica difícil você se sustentar. Imagine no rio transbordando por todas as suas ribanceiras. Ele leva o que tiver pela frente. Era impossível. Mas ele fez o seu povo passar a pé, parando as águas de cima. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou imaginamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios capítulo 3, versículo 20. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Mas veja, que por fim, Deus, aqui no versículo 6, a parte final diz: ali nos alegramos nele. Deus nos deu alegria. Deus nos deu alegria. Na prova nós estávamos tristes. Na prova nós estávamos cabisbaixos. Na prova nós estávamos desesperados. Na prova nós estávamos em sufoco. Mas agora, quando Deus ouviu as nossas orações, quando Deus nos atendeu, quando Ele teve misericórdia de nós, quando Ele reverteu o quadro, mudou a situação, Ele também nos deu alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Regozijai-vos sempre no Senhor. No Senhor, é nele. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Então Deus, querido, Ele nos dá alegria. Ele nos deu alegria. Ali nos alegramos. Olha a retrospectiva. Ali nos alegramos. É retrospectiva. Ali nos alegramos nele. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então essa foi a retrospectiva. Agora, eu vou parar um pouquinho e vou fazer a perspectiva de quem Deus é no presente. Sempre foi e é aqui no tempo presente. Tá certo? Volto já já.